futebol, Cascavel volta em campo este sábado, né, Luciano, pela Série D. Série D do Campeonato Brasileiro, terceira rodada. Samanta, semana foi bem conturbada para o Cascavel, porque na rodada passada ele tomou um 4-1 da equipe do Goiatuba dentro de casa, teve mudanças aí na direção de futebol e o técnico tcheco que nós vemos nas imagens teve muito trabalho para ajustar o time para enfrentar o Cianorte. Esse jogo amanhã, abrindo a terceira rodada pelo Grupo A7 contra o Cianorte. Esse jogo então no estádio Albino Turbay. O técnico tcheco ele tem um desfalque certo, ele perde aí o lateral esquerdo Paulo Vitor, que foi expulso contra o Goiatuba no último sábado no Estádio Olímpico. A tendência então é que ele use o Bruno Dipp, que é o lateral esquerdo reserva, deve começar entre os titulares. Tudo indica, Samanta, que depois do desempenho ruim, principalmente do setor defensivo contra o Goiatuba, o tcheco deve fazer mudanças aí no time titular para enfrentar o Cianorte. Alguns desafios que ele tem pela frente. Primeiro deles, Cascavel segue sem vencer como visitante na temporada. Aliás, completou mais de um ano sem uma vitória fora de casa, porque a última vez que venceu longe do Estádio Olímpico foi aquele 2-1 que ele fez no Avenida na primeira rodada da Série D do ano passado. Esse ano o Cascavel fez 7 jogos como visitante, com 4 empates e 3 derrotas, e uma das derrotas foi justamente para o Cianorte na primeira rodada do Campeonato Paranaense, perdeu de 2-1, inclusive o gol do Cascavel naquele jogo foi marcado pelo Paulo Vitor, que está suspenso amanhã. Então, outro desafio para o técnico tcheco é acabar com esse jejum diante do Cianorte. As duas equipes vão fazer o 5º jogo pela Série D, até agora são 2 vitórias do Cianorte e 2 empates, e esse ano o Cianorte já venceu o Cascavel pelo Campeonato Paranaense. Quem sabe vem a primeira vitória nesse duelo paranaense, nesse clássico, para que o Cascavel possa engrenar na Série D, e essa é a aposta do técnico tcheco. Ele trabalha esse jogo contra o Cianorte como uma virada de chave para que o time possa engrenar aí na Série D. Ele também falou desse adversário, inclusive nos 2 primeiros confrontos Cianorte e Cascavel pela Série D lá em 2021, o tcheco era o comandante do Cascavel e foi eliminado em casa pelo Leão do Vale do Ivaí. Vamos ouvir o que disse o técnico tcheco falando do jogo de amanhã pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Não foi o início que nós desejávamos, né? Pela intertemporada que fizemos com os nossos adversários. Porém, a gente confia muito no grupo, confia muito no potencial dos atletas. É só um início ainda do campeonato, dá muito tempo para reverter, mas para reverter precisa virar chavinha, precisa se concentrar um pouquinho mais. A gente precisa melhorar alguns aspectos que essa semana a gente já está realizando com eles. Enfim, a gente sabe que temos potencial para isso, né? Senão a gente não estaria acreditando no nosso trabalho. E aos pouquinhos a gente vai pontuando isso com eles, eles também vão dando feedback, mas a gente sabe que tem que dar uma resposta. E aí, nesse momento, não é nenhuma resposta para o torcedor, uma resposta para nós mesmos, entendendo que a gente pode e tem total condição para isso. O Cianorte vem de 2 bons resultados, né? Uma vitória dentro de casa e um empate fora com um dos favoritos da nossa chave, que é o Itaberito, vem muito confiante, é um adversário forte, é um clássico do nosso estado, então a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas como eu falei na primeira pergunta, né, a gente confia muito no nosso potencial, na nossa força, acho que precisamos virar essa chavinha e nada mais interessante do que um jogo desse de muita dificuldade que nós vamos encontrar para mostrar realmente nosso valor e tentar buscar pontos importantes para a nossa sequência do campeonato. Aí, Cascavel precisa dessa vitória para dar aquele ânimo para o torcedor, mas o tcheco ali na fala dele, Luciano, ele fala da campanha do Cianorte. Que campanha é essa? Grande campanha. Grande campanha mesmo. Grupo A7, hoje o Cianorte aparece na segunda colocação com 4 pontos ganhos. Ele que venceu o primeiro jogo, o Operário do Mato Grosso do Sul por 1-0, atuando lá no Albino Turbay. Na rodada passada até teve condições de garantir uma vitória fora de casa sobre a equipe do Itaberito, mas permitiu um empate em 2-2. Então hoje a Inter de Limeira lidera esse grupo com 6 pontos ganhos, 2 vitórias. Se o Cianorte vencer o Cascavel, ele já assume a liderança provisória, aguarda depois o resultado do Clássico Paulista, do duelo entre paulistas entre Inter de Limeira e Monte Azul, também por essa terceira rodada neste sábado. O terceiro representante paranaense na Série D do Campeonato Brasileiro também vem fazendo uma ótima campanha. É o Azures de Pato Branco, que lidera o grupo A8, 2 jogos, 2 vitórias. O Azures que também entra em campo nesse sábado, pela terceira rodada, e faz um duelo direto contra o Joinville, lá em Santa Catarina, amanhã, 4 da tarde, o Azures defendendo aí, então, a liderança do grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro.